Alô pessoal, boa semana a todos. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 5 a 11 de abril de 2021. Semana de aniversário, mais um trabalho importante de um ex-Beatle, né? E sucesso. Primeiro post, carta dos Beatles para Astrid, vão a leilão. Pois bem, várias cartas que foram enviadas dos Beatles para Astrid irão a leilão pela Borra em Londres em 5 de maio. Entre elas uma carta do início de 1963, uma carta sobre o lançamento do seu primeiro LP, Please Please Me, além de desenhos e poemas que ela recebeu de Lennon. No mesmo leilão, embora nunca pertencentes a Astrid, estão as autorizações de trabalho alemãs de Lennon, além de fotos inéditas tiradas por uma fã do grupo deixando o aeroporto de Hamburgo em junho de 62. Por essas cartas tem umas bem interessante onde o John fala sobre o single, né, primeiro single, né, Love Me Do, onde ele fala, é muito bom, mas não o suficiente. Várias cartas, né? Tem a do George, que é, né, onde ele fala que na casa você poderia ficar em nosso novo apartamento em Londres, que ele dividiu com Ringo Starr em Mayfair. Ele falando, você poderia nos fazer chá e nos dar floco de milho. E ele ainda pede para que ela escreve na carta que é para o senhor Dave Lloyd, não George Harrison, não o carteiro ia descobrir. Aí as fãs iam tudo ali para cima no endereço onde o George e o Ringo estavam, né? Então, as cartas bem interessantes, vão estar a leilão, mais sobre a postagem está lá. Pois bem, outra postagem, mesmo contra a vontade de Ringo Starr manteve Hare Krishna em Duncan Easy. A música Duncan Easy, que começou a ser gravada antes da separação dos Beatles, foi em fevereiro de 70, e lançada em abril de 71, George Harrison produziu a faixa e nela tem um coro, né, onde o pessoal canta Hare Krishna. E por volta de 1h45 tá lá o áudio, tá as duas versões, a cantada pelo George e a versão original lançada pelo Ringo. Por volta de 1 minuto e 45 da gravação você pode ouvir com atenção o coro cantando Hare Krishna. A história é que o Ringo, quando fez a letra, a música, o George falou, que bom, então vamos falar sobre Deus. Aí o Ringo falou, não, você fala sobre Deus, eu não. Então vamos falar sobre Hare Krishna. Não, você fala sobre Hare Krishna, eu não. Aí ele botou lá paz e amor e tal, beleza, então manteve. Mas George teimoso, na primeira versão, gravada, cantada por ele, tá bem alto coro, um tempo de 1 minuto e 45, Hare Krishna. Na mixagem final está mais baixa, mas ele manteve, mesmo assim, né? E Ringo falando, nós escrevemos no início dos anos 70 e George gostava muito de coisas espirituais, chegamos ao último verso, que era sobre isso. George mesmo assim, na mixagem final, manteve a Hare Krishna. Teimoso, hein? Outro post. Fotos raras dos anos 70 de John Lennon e Yoko Ono em casa.
Fotos tiradas em 31 de janeiro de 1970 pelo fotógrafo Richard DiLello, que teve acesso à mansão do John. Fotografou várias fotos, e muitas dessas fotos estão lá no site. Algumas até foram leiloadas um tempo atrás. Tá lá várias fotos, tem umas 5, 7 por aí no blog. São interessantes, são novas, nunca vistas. E muito dessas fotos mostram John e Yoko em casa, tomando chá, eles abraçados, beijando e tal, ou sentando naquela caravana do Sgt. Pepper, que essa caravana do Sgt. Pepper o John comprou pro filho Julian. O John andando de motoneta e o fotógrafo contando a história sobre as fotos. O fotógrafo falando: depois da sessão ao ar livre, entramos e Yoko nos fez salada para o almoço e fizemos mais algumas fotos na cozinha e no andar de cima, no quarto, enquanto eles assistiam à televisão. Foi tudo muito íntimo e discreto, sem pressão. A sessão inteira foi filmada com luz disponível, porque eu não tinha flash e nem sabia como usar. Muitas dessas fotos estão no livro, que foi lançado antes da caixa, Black Sono Band, e provavelmente deve estar umas outras desse fotógrafo no livro, que vai estar na edição de luxo. Mais fotos estão lá no blog. Outra postagem, dia 9 de abril, fez 50 anos o single, né, o primeiro single do Ringo Starr lançado no Reino Unido. Lembrando, esse é o primeiro. O Beat of Blues foi lançado somente nos Estados Unidos. Então esse é o segundo single do Ringo, mas o primeiro lançado no Reino Unido. Então a postagem: o single do Come Easy de Ringo Starr completa 50 anos. A canção foi lançada como single pela Apple Records em 9 de abril de 71, alcançando o 4º lugar nas paradas de single dos Estados Unidos e do Reino Unido. Foi o primeiro single solo de Ringo no Reino Unido. Ringo teria composto a música em 1970, década mais tarde ele admitiu que George Harrison, que foi produtor, coescreveu a canção, como fez outros sucessos como Photograph. George chegou a gravar uma versão demo com voz guia para Ringo. A versão lançada inclui George Harrison na guitarra, Klaus Woodman no baixo, Stephen Steele do Crosby, Still, Nash Young, Ron Catmull metais, e membros do Badfinger, Peter Hand e Tom Evans, vocais de fundo, e o Ringo na bateria e vocais. Lado B, a música Early Seventies. A letra das músicas referem-se à vida dos Beatles na época de sua dissolução, daí os títulos. Ambas as faixas foram produzidas por George Harrison e publicadas pela Sterling Music. A gravação inicial aconteceu em 18 de fevereiro de 70, antes da separação. Tá lá mais detalhes sobre a gravação, que é bem grande, tá bem detalhada. E a última foi em 8 de março, onde o Ringo decidiu fazer um remake de Duncan Easy. Dessa vez, provavelmente, aqui não se tem os documentos, foi produzido e gravado nos Trident Studios. A gravação de Overdose continuou na manhã seguinte, novamente com George Harrison na produção. A canção foi depois esquecida até outubro de 1970, quando ainda com overdubs foram feitos. Mais detalhes está lá. Outra postagem, eu tinha achado uma postagem mais antiga, e eu achei interessante botar lá de novo, ainda mais que caiu no dia exato de 10 de abril de 2021. A história por trás dos últimos dias dos Beatles. Aproveitando a data, para a maioria dos fãs que preferia esquecer, 10 de abril foi quando o Paul anunciou ao mundo que os Beatles tinham terminado.
apesar que ele já tinha avisado na revista Life em 69, só rever umas postagens ou os vídeos mais antigos. Tem uma entrevista que ele deu para Life em 1969, onde ele tinha falado, em novembro de 69, que os Beatles já tinham, tudo com relação aos Beatles tinham acabado. Então ele já tinha anunciado isso, mas oficialmente ele anunciando a separação, então foi em 10 de abril. E... Pois bem, um jornalista chamado David Brown foi buscar documentos que aparecem no processo judicial de dissolução dos Beatles, e ele teve acesso a esse documento através de uma sala apertada no Arquivo Nacional, e só não pôde fotografar, não pôde fazer nada, então teve que passar limpo, escrever num papel e sair de lá. Então tem várias datas, desde o que aconteceu dia após dia, para mostrar a razão, né, do que aconteceu, né? Desde 20 de março de 1970 até dia 16, 6 dias depois. Então tá lá várias datas, tem várias. Qualquer coisa vocês dão uma lida lá, vou falar só a primeira e a última. 20 de março, Alan Klein, o responsável dos assuntos dos negócios dos Beatles, pede para a EMI para atrasar o lançamento do McCartney. Vocês já veem como Paul McCartney e Alan Klein já não se davam. Praticamente o Alan Klein ele só aceitava as ordens dos outros três, menos do Paul. Paul quer que saia 17 de abril. Com o álbum Let It Be, já tem data marcada para esse mês, e Ringo prestes a revelar seu álbum solo Sentimental Journey, Alan Klein está preocupado com o excesso de produto dos Beatles na loja. E assim vai, dia após dia, entre outras datas, como 23 de março, 31 de março, 1º de abril, 7 de abril, 8 de abril, 9 de abril, 10 de abril, onde ele anuncia. E o mais interessante, 16 de abril, 6 dias depois de ter anunciado, incomodado com o modo como o público estava culpando pelo rompimento dos Beatles, Paul chama Connolly, repórter da Evening Standard, para uma entrevista. Durante o almoço, Paul reivindica a presença de Yoko, que desempenhou um papel de tensões dentro, e admite que expulsou Ringo fora de sua casa. Eu não deixei os Beatles, diz ele, os Beatles deixaram os Beatles. Mas ninguém queria ser o único a dizer que a festa acabou. Lembrando que o John já tinha anunciado em fevereiro de 69. Quando o John lê a entrevista na imprensa, alguns dias depois, especialmente a parte onde Paul reclama do coro feminino adicionado em The Long and Winding Road, John reclama: é isso que se trata? Aquelas malditas meninas? Então, mais datas estão lá. O último post é bem interessante. John Lennon encorajou Frank Sinatra a cantar uma de suas canções do álbum All in the Bridges, disco lançado pelo John em 1974. Para mim, uma obra-prima. Lennon achava que Nobody Loves You, When I'm Down and Out, do lado 2 de All the Bridges, funcionaria muito bem para Sinatra. John falando: eu sempre imaginei Sinatra cantando essa, não sei porquê, disse Lennon em entrevista da Playboy em 1980. Lennon achou que o grande cantor poderia usar Nobody Loves You a seu favor. Ele poderia fazer um trabalho perfeito com isso, disse Lennon. Você está ouvindo, Frank? Você precisa de uma música que não seja um pedaço de nada. Aqui está uma para você. Lennon realmente se divertiu fazendo sua apresentação. O arranjo de metais, tudo é para você. Diz ele continuando, mas não me peça para produzir. Infelizmente, Sinatra nunca aceitou a oferta. Teremos apenas que imaginar o senhor Os Olhos Azuis cantando, e imaginando ele cantar essa música. Lembrando que a única música que Frank Sinatra, assim eu acho, foi Something, onde ele falou: bonita música de Lennon e McCartney. Olha. Bem, pessoal, esse aí é o resumo da semana. Antes de terminar, eu estava me lembrando de uma coisa que eu vi aqui. Já está em catálogo americano. Foi lançado essa semana, em abril.
foi relançado, um disco ao vivo do Ringo, chama-se Ringo Your Star Band, disco lançado em 1997, gravado no Budokan, em Tóquio. Foi relançado. Na época foi lançado somente pela Blockbuster. Então, pela primeira vez está sendo lançado comercialmente, e já está em catálogo americano pela Grayscale. A formação dessa Ringo Starr Band tem John Entwistle, baixista do The Who, Billy Preston, Mark Farner do Grand Funk Railroad, Randy Bachman, que é aquele Bachman Turning Overdrive, e o Felix Cavalieri. Pois bem, essa foi lançada, já está em catálogo americano, e pela primeira vez, ok? Esse foi o resumo da semana, de 5 a 11 de abril de 2021. Qualquer mais novidades, tem lá no Diário dos Beatles, no blog do Diário dos Beatles. É só botar Diário dos Beatles no Google que você vai achar, ou no Facebook. No Instagram tem umas fotos lá e tal, umas informações. Lembrando que continua sendo limitado lá meu trabalho no Instagram, no Facebook, e no Twitter estão lá os links, Diário dos Beatles, com várias informações, ok? Abraço a todos e até para a semana.